Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje passando para lançar o nosso segundo capítulo de Geografia. Mapas, página 184. Vamos lá? Os mapas constituem uma das formas mais antigas de comunicação gráfica utilizada pelo homem. O mapa mundi mais antigo que se tem registro na data do século VI a.C. é proveniente da Mesopotâmia, hoje Iraque. Era apenas uma representação de um rio, provavelmente do rio Eufrates, circundando as montanhas. Ele é chamado de Gassur. Os mapas são representações da realidade, eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou espaço geográfico. Os mapas são importantes para localização. Através dos mapas, podemos nos situar em diferentes lugares do mundo, além de descobrir novas rotas. Comunicação. Através dele, descrevemos o espaço onde vivemos. Conhecimento. Os mapas apresentam uma forma de linguagem. Dessa maneira, podemos aprender várias coisas como índice de urbanização e relevo de vegetação, entre outros. Medir distâncias. Com os mapas, podemos calcular algumas distâncias, fazendo uso da escala, que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área apresentada. Tipos de mapas. Os mapas não possuem o objetivo de representar toda a informação presente na superfície, apenas aquilo que o autor deseja mostrar. Por este motivo, os mapas podem ser divididos em vários tipos e sua classificação varia de acordo com o tema tratado, constituindo os mapas temáticos. Eles se dividem em mapas físicos e mapas humanos. Os mapas físicos representam a superfície física da Terra, ou seja, abordam os aspectos naturais. Nos mapas físicos, a representação das formas de relevo é uma atividade cartográfica. Para facilitar a compreensão, são usados métodos de cores, rachuras, e curvas de nível. O mais utilizado é o método de cores, em que mais escuras representam as maiores altitudes, tá? Aí nós temos aqui um mapa físico, para dar exemplo, O mapa físico do nosso território, tá? Página 186. Vejamos alguns exemplos de mapas físicos. Mapa geomorfológico, tá? Representa as características do relevo. Mapa climático indica os tipos de climas de uma determinada área. Mapa hidrográfico mostra as bacias hidrográficas, rios, lagos, lagoas e etc. Mapa de vegetação mostra o tipo de vegetação do espaço. Aí nós temos aqui um mapa de uma unidade de relevo, temos um mapa climático e temos um mapa hidrográfico, tá? Para que vocês possam entender a diferença entre eles, tá? Os mapas humanos representam as áreas geográficas afetadas pelo homem. Podemos citar o mapa econômico, apresenta as diversas atividades produtivas desenvolvidas no nosso espaço geográfico. O mapa demográfico registra o crescimento populacional, distribuição da população. O mapa político apresenta a divisão territorial em países, regiões, estados e municípios. O mapa histórico mostra as mudanças históricas que ocorrem em uma determinada região. Aí nós temos aqui 3 exemplos: o mapa demográfico, o mapa histórico e o mapa político, tá?
As cartas e plantas. A carta é a representação no plano em escala média ou grande, apresenta detalhes dos aspectos artificiais e naturais de uma área da superfície, com a finalidade de possibilitar a avaliação de detalhes com um alto grau de precisão compatível com a escala. Em cartografia, as plantas têm por finalidade, representar pequenas áreas com escalas grandes, ou seja, apresentam muitos detalhes. São utilizados por órgãos públicos, principalmente por prefeituras, para o cadastramento de imóveis, abastecimento de água, rede de esgoto, planejamento urbano, entre outros. Aí nós temos 2 exemplos: cartas topográficas e uma planta de um bairro. Sobre os mapas temáticos, estão corretos afirmar as afirmativas a seguir, exceto o crescimento populacional, migração e índice de distribuição das populações são representadas pelo mapa temático demográfico. Apresenta diversas fronteiras entre países, regiões, estados e municípios estabelecidos, consolidadas politicamente, são chamados de mapas políticos. Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas do relevo, a hidrografia, a vegetação, o clima, são chamadas de mapas físicos. Os mapas econômicos demonstram diferentes atividades de produção humana de um determinado espaço. Os mapas, como a das capitanias hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas, são políticos, representam algum conhecimento histórico. Vamos lá. Os mapas históricos são utilizados para representar algum acontecimento em algum período. Como exemplo, as áreas colonizadas do Brasil até o século XVII. O Tratado de Tordesilhas ou as capitanias hereditárias. Por isso, a opção correta é a letra E, tá? As outras estão erradas. Só temos uma opção correta, tá? Aprendendo um pouco mais. Diferença entre os mapas e cartas e plantas. Representação cartográfica. Vamos lá. Mapas. Escala pequena, menores detalhes, grandes áreas. As cartas. Escala média, médios detalhes, médias áreas. Plantas. Escala grande, grandes detalhes e pequenas áreas, tá certo? Então, a gente falou um pouquinho sobre... Vamos voltar lá no início. O nosso conteúdo era o mapa, né? Nós falamos sobre os mapas, falamos sobre a localização, sobre a comunicação, sobre o conhecimento, sobre medir distâncias. Falamos um pouco sobre os mapas temáticos, mapas físicos. Falamos um pouco sobre o mapa geomorfológico. Falamos sobre o mapa climático, mapa hidrográfico, mapa de vegetação. Falamos também sobre os mapas humanos, econômicos, demográficos, políticos e históricos, cada um com a sua representação aqui, para que vocês possam visualizar. Falamos um pouquinho sobre cartas, sobre plantas, tá? E aqui na página 189 veio a diferença entre mapas, cartas e plantas, tá? Então, agora vocês vão fazer os exercícios da página 190, 191 e 192, tá? E a tia volta para fazer essa correção junto com vocês amanhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.